Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Dessa vez para a gente relatar um pouco sobre essa situação dramática que o Sport vai viver nessas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Santos são os dois adversários que restam ao Sport e nada melhor do que buscar pontos contra essas equipes. Se não quiser dramatizar ainda mais essa situação, chegar a uma Série B após 5 temporadas consecutivas na primeira divisão. Desde 2014 que o Sport vem disputando a primeira, 2014 e 2015 fez campanhas dignas de uma equipe que estava sempre buscando vaga, se não na Sul-Americana, mas na Libertadores. Em 2015 até por pouco o Sport não chegou à disputa da Taça Libertadores. E agora, dos últimos 2 anos para cá, 3 anos, de 2016, 2017, neste ano, temos aí um Sport muito deficitário nesse aspecto, que não consegue brigar por outra coisa na competição, senão a permanência. Desde 2016, daquele jogo contra o Figueirense, perpassando pelo jogo contra o Corinthians, e agora pode ser contra o Santos, dependendo do que venha acontecer na próxima segunda-feira. Então é um esporte que precisa rever os seus conceitos mais para frente, mas é claro que nesse momento todo o apoio é válido, não é hora de críticas, é hora de apoiar o esporte incondicionalmente, até porque a situação ela é ruim, faltando apenas 6 pontos em disputa nesta competição. Antes de mais nada, convido o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal, ativando sempre aí o sino das notificações para ficar por dentro aí do nosso conteúdo. E claro, dê o like nos nossos vídeos. O YouTube vai propagar para outros torcedores rubro-negros que até então não conhecem o nosso trabalho ou ainda não se inscreveram no canal, enfim. Propaga para quem gosta de uma boa discussão sobre futebol. Conteúdos, links ao vivo, coletivas de imprensa, está tudo aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Tem um botão compartilhar aqui embaixo, na descrição. O torcedor pode também compartilhar para os seus amigos através de suas redes sociais. Sem mais delongas, a gente observa que nessa reta final o Sport tem um concorrente à parte. Vários já foram os concorrentes do Sport nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Nós já tivemos Santos, Botafogo, Vasco, o próprio Corinthians também, que muita gente especulou que poderia, nessa reta final aí, chegar à zona do rebaixamento. Não chegou, está bem distante, até com 43 pontos atualmente. E agora a Chapecoense, ela mesma, que acabou vencendo o Sport na última quinta-feira e está aí no caminho do Sport, na rota, em busca dessa permanência na primeira divisão. Chapecoense nunca foi rebaixada. O Sport tem aí esse compromisso contra o São Paulo e o jogo da Chape contra o Corinthians como fundamentais para os seus objetivos no certame. Observar que o jogo contra o Corinthians, Corinthians e Chapecoense, essa partida para o Sport só interessa a vitória dos paulistas. Outro resultado é muito maléfico para o Sport e é prejudicial por demais pelos interesses que o Sport ainda tem de sair dessa zona com 6 pontos em disputa. A gente observa que a Chape fora de casa bateu o Santos, vem de um bom resultado, mesmo naquele jogo o Santos com alguns desfalques, mas mesmo assim é um jogo fora de casa e a Chapecoense nessa reta final pode sim, quem sabe, surpreender um Corinthians que conseguiu vencer o Vasco no seu último jogo como mandante, mas não tem aquele desempenho, aquela atuação de uma grande equipe que pelo menos está ali do meio para cima na classificação. O Corinthians tem atuações ruins e por essas atuações chegou a flertar com a parte de baixo, conseguiu um pouco de alento com a vitória em cima dos vascaínos e agora tem esse jogo contra a Chapecoense que para o Sport só a vitória corintiana interessa. O empate seria prejudicial ao meu ver, porque eu não vejo na última rodada a Chapecoense perdendo pontos para o São Paulo. Esse mesmo São Paulo que acabou perdendo pontos para o Vasco da Gama. E se colocarmos na balança o futebol do Vasco apresentado nessas últimas rodadas e o futebol da Chapecoense, consequentemente o torcedor vai levar em conta de que a Chape tem um melhor desempenho. Um ligeiro melhor desempenho, mas o Vasco surpreendeu o São Paulo, venceu por 2-0. E por que não a Chapecoense em casa, com o apoio do seu torcedor, na última rodada, não possa conquistar também esses pontos? Então é isso que eu observo. Eu vejo uma reta final onde a Chape não pode pontuar na Arena Corinthians,
e que na última rodada tem esse jogo contra o São Paulo, onde no máximo o Sport pode apelar por um empate. Por que o empate? Porque nas circunstâncias, o Sport, mesmo não conquistando esse resultado diante do São Paulo no Morumbi, algo que é um tabu a ser quebrado aí dos próximos anos, já que o Sport nunca venceu o São Paulo em competições aí de Campeonato Brasileiro no estádio Cícero Pompeu de Toledo. É algo surreal, até porque o Sport já venceu outras equipes jogando fora de casa e o São Paulo tem essa quebra a ser desfeita. No caso da Chapecoense também é outro tabu. O Sport não consegue vencer a Chapecoense já há alguns anos na Arena Condá. Então é bem complicada essa situação. E agora mais um adversário que tem um tabu a ser quebrado. Então por isso, tirando um pouco da responsabilidade desse jogo contra a equipe do São Paulo, contra o Santos só a vitória interessa. Se não vencer contra o Santos, aí já é pedir demais e o Sport estará de volta à segundona após 5 anos consecutivos na primeira divisão. Então, observar esse jogo desta rodada, Corinthians e Chapecoense. Corinthians tem de vencer. O outro compromisso é América Mineiro e Bahia. E é um jogo que me preocupa bastante. E eu nem sei se o torcedor já teve essa ótica, mas vamos lá analisar essa reta final do América Mineiro no Campeonato Brasileiro. Muita gente pode até estipular, porque o América acabou perdendo para a equipe do Palmeiras no meio da semana. Tudo bem, é o Palmeiras. Palmeiras no Campeonato Brasileiro, inclusive levando para o lado do Sport, né, foi o único adversário que venceu o São Paulo no Morumbi neste campeonato. São Paulo até então não havia perdido para ninguém no Campeonato Brasileiro jogando em casa e o Palmeiras foi lá e venceu. E nenhuma outra equipe fez isso. Então o Palmeiras é um ponto fora da curva. E o América Mineiro, mesmo segurando, né, o Palmeiras nos minutos primeiros de partida, né, primeiro tempo aí, terminou 0 a 0, mas na segunda etapa não deu. Né, a porteira foi aberta e a goleada veio em favor dos paulistas. E o América agora vai tentar em casa reverter esse quadro. Por que me preocupa? Porque o América enfrenta o Bahia. O Bahia nem chega mais da Libertadores, o Bahia já está com vaga na Sul-Americana e não cai para a segunda divisão. Ou seja, o meio termo do campeonato. A cabeça dos baianos nesse momento é de ter um Vitória na segunda divisão. A rivalidade é ferrenha. Se fosse hoje um caso de um Náutico precisando e o Sport em um bom momento ou vice-versa, não teria ajuda. Se fosse no caso de um Ceará precisando e um Fortaleza na boa ou vice-versa, também não teria ajuda. É típico do estado da região nordestina. As equipes elas não têm essa de fazer esse jogo e na maioria das vezes prejudicam os seus concorrentes, os seus adversários estaduais. Então o que é que podemos observar para essa partida? Uma vitória do América. Será que o Bahia vai ter esse interesse de vencer o América fora de casa? Outro ponto a ser ressaltado. A equipe do América venceu o Santos jogando na Independência. Levando em conta a classificação, o Santos está acima do Bahia, mas levando em conta o momento do Bahia é bem melhor do que o do Santos, pelas derrotas que o Santos vem aí vivenciando, né? A falta de vitórias, na verdade, porque o último jogo foi empate, né? E vinha também de uma sequência negativa. Então, por isso, eu acredito que o América possa vencer o Bahia em casa. Por quê? Porque o Bahia quer prejudicar o Vitória nessa reta final. Vitória enfrenta o Grêmio. O jogo acontece às 4 da tarde. E o mais incrível, né? O Bahia já entra em campo sabendo do resultado do Vitória. Ou seja, um resultado ruim da equipe do rubro-negro baiano. A equipe do Bahia pode muito bem, não digo que entregar o jogo, mas tirar o pé em certos momentos, evitar divididas. O Bahia já está salvo, minha gente. Já está garantido na primeira divisão, já tem uma vaga na Copa Sul-Americana. É uma reta final para cumprimento de tabela sem tantos objetivos. Então é isso que eu enxergo da equipe do Bahia, o que levaria neste momento o América a 40 pontos. E aí é onde mora o perigo. Porque caso o Sport não consiga o resultado contra o São Paulo, tudo bem, consegue um empate. O Sport chegando a 39 pontos já seria um avanço para a última rodada. Só que a equipe do América enfrenta o Fluminense fora. E o Fluminense, para quem vem acompanhando, o Fluminense está a inúmeras partidas sem marcar um gol. Neste fim de semana, a equipe do Fluminense enfrenta o Internacional. Internacional que não está na briga pelo título mais,
mas quer uma boa atuação diante do seu torcedor, inclusive a última atuação do Internacional diante de seu torcedor, já que o último jogo da equipe colorada é contra o Paraná Clube na Vila Capanema. Então dá para observar que Fluminense e América, caso o Fluminense não consiga o seu resultado e o América consiga, eles disputarão essa permanência ou lugares até mais altos na classificação nesse último jogo. É um último jogo que pode definir a vida do América Mineiro contra um adversário que não vem bem. Contra o Sport não fez gol, contra o Ceará em casa não fez gol e contra o América Mineiro, de Givanildo Oliveira, suportou a pressão do Palmeiras no primeiro tempo. Contra um Fluminense ele vai encontrar uma inferioridade técnica em relação ao seu último adversário como visitante. E claro, a gente pode perceber aí um resultado que venha a confrontar com o Fluminense nessa reta final. Então eu não sei, o Fluminense caiu muito de rendimento e isso pode ser prejudicial também para o Sport. Ter mais um concorrente nessa reta final em busca da permanência na elite do futebol brasileiro. O Sport tem de fazer pelo menos um ponto na capital paulista. Porque eu não vislumbro hoje um Sport escapando da zona do rebaixamento, mesmo com possibilidades, com 41 pontos. 41 pontos é flertar com perigo. E eu não sei se neste momento, já que o Sport está mesmo no perigo, restando 2 rodadas apenas, mas flertar ainda mais com perigo, faltando um jogo, se apoiando apenas no jogo contra o Santos, eu não sei se é benéfico. Até por essa entrada do América no campeonato e por tudo que a Chapecoense pode realizar, tanto no jogo do Corinthians como no jogo do São Paulo. Fazer a sua parte será fundamental, mas também tem que observar esses dois. Eu acredito que não apenas a Chapecoense. A Chapecoense, como dito anteriormente, é o mais emergente, é o que está em grande iminência às vistas do Sport em termos de risco. Mas no caso do América Mineiro é algo a ser observado por conta dessa rivalidade do Bahia com o Vitória e nesse último jogo do América contra o Fluminense, de um Fluminense que não consegue produzir e de um Fluminense que pode vir ou destruído ou exaltado. Porque na próxima quarta-feira, teremos o confronto contra o Atlético Paranaense, Fluminense e Atlético, decidindo aí o primeiro finalista da Copa Sul-Americana deste ano. Então, ou o Fluminense contra o América Mineiro vem com a corda no pescoço, ou vem aí em meio termo, um time modificado pelo Marcelo Oliveira, enfim, vai ser pontos a serem observados. Mas na última rodada podem concorrer América e Chapecoense contra a equipe do Sport, que tem um compromisso contra o Santos. O Vitória, a gente ressalta, por termos ainda de que não foi rebaixado matematicamente, mas virtualmente dá para perceber que o Vitória já está com um pé na segunda divisão. O que é um risco para o Sport também, porque a gente observa em números que a equipe rubro-negra tem 18 derrotas. E na maioria das outras competições, quando eu falo outras competições, nas disputas da primeira divisão dos últimos anos, podemos observar que as equipes que perdem um turno, elas infelizmente não logram êxito. E não é para menos. Você perder 19 partidas, você perde um turno, você perdeu para praticamente todas as equipes do campeonato, ou como mandante ou como visitante, enfim, foram 19 derrotas. E o Vitória está bem próximo disso. É por isso que a gente coloca o Vitória como virtual rebaixado. A diferença do Sport para o Vitória, porque o Sport também possui 18 derrotas. A diferença é que o Vitória venceu 9 partidas e o Sport venceu 10 partidas. A diferença entre as equipes é essa. E outra, se o Sport virar esse quadro nesses 2 últimos jogos, tudo bem. O Sport equilibra ali as ações e pode até brigar por uma vaga nessa reta final, uma vaga para permanecer na Série A de 2019. Mas no caso do Vitória, nem os confrontos ajudam. Vitória terá pela frente o Grêmio nesta rodada e o Palmeiras na última rodada, num jogo onde espera-se que o Palmeiras levante a taça diante de seu torcedor. Então o Vitória está em maus lençóis, mas também é um alerta para o Sport, porque o Sport tem o mesmo número de derrotas da equipe baiana, e isso pode ser um agravante para a reta final. O Sport com 19 derrotas vai ter uma iminência muito grande de chegar à zona do rebaixamento e permanecer nela. Já chegou e o risco de continuar é enorme. As chances, a probabilidade é grande, é crescente a cada momento que se passa. Então, de cara, para o torcedor do Sport ainda não perder as esperanças. Caso uma derrota nesta segunda-feira contra o São Paulo,
vai apostar todas as suas fichas contra o Santos e, claro, de antemão o torcedor vai ter que torcer por esses resultados no domingo. Caso o empate contra a equipe do São Paulo, o Sport tem chances de chegar a 42 pontos, ainda pode torcer por um tropeço do Vasco, outros leques do campeonato vão abrir e o Sport ainda pode ali na última rodada contra um Santos desinteressado, diferentemente do que o Vasco pode enfrentar, já que o Vasco enfrenta um Ceará que ainda quer uma vaga na Copa Sul-Americana para fechar bem o ano de 2018, né, já que eu não vejo tanto risco do Ceará chegar a uma segunda divisão por tudo aquilo que fez no campeonato. Então dá para observar esse ponto aí. Então o empate, o Sport abre um leque para a última rodada, dependendo dos resultados desse próximo domingo. Uma derrota, infelizmente o Sport não vai lograr êxito, não tem como vislumbrar mais nada. É tentar a última rodada contra o Santos, uma vitória seria uma maravilha. O Sport chegaria a 41 pontos e chegaria na última rodada contra um adversário que não tem pretensões algumas dentro da competição. Então cabe ao Sport tentar esse bom resultado. Vai ser um jogo complicado no Morumbi, assim como foi todos os outros. Um reencontro com outros jogadores que já passaram pelo Sport Clube do Recife. E uma tarefa difícil, porque o São Paulo quer uma vaga direta na Libertadores, acabou vacilando neste meio de semana contra o Vasco e não vai querer vacilar de novo, desta vez diante de seu torcedor. Então é isso, observamos bem aqui essa reta final, esses dois últimos jogos e algumas das probabilidades do Leão da Praça da Bandeira para essas duas últimas rodadas do Brasileirão. Se inscrevam aí no nosso canal e não deixem de acompanhar, claro, o nosso site, o www.eupraticoesporte.com.br e todas as nossas redes sociais. Forte abraço, até a próxima, tchauzinho!